que eu sei se tem alguém, se tá funcionando? Já tá funcionando, já tá gravando. Hã? Ah, já? Dá pra ouvir? Olá, boa tarde, bem-vindos. Carol, Maurício, agora eu vi. Tá dando pra escutar direitinho? Oi, Tati. Hello, Idla, Maurício de novo. Hoje sou eu que tô aqui. Oi, Ju. Beleza. Que bom que dá pra ouvir, então. Então tá, enquanto o pessoal vai chegando, queria agradecer a participação de todos, da boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu tô aqui representando o FUJovens para mais uma live. Oi, Sheila. E é isso, eu me chamo Adriana Staudinger, né? Sou uma fraterna, nós chamamos de fraterno as pessoas que frequentam a Fraternidade Universal de Jesus, que chamamos de FUJ carinhosamente. E o grupo do FUJovens é um grupo que faz parte da fraternidade, é um grupo de jovens engajados no estudo da espiritualidade e também no aprendizado para sua evolução. Então, esse basicamente é o objetivo do FUJovens. Geralmente eles são mais jovens do que eu, mas espero que eu possa também contribuir com um pouquinho de conhecimento que eu tenho a respeito de certos temas. Eles, ao longo da semana, eu pedi para que eles sugerissem alguns temas que eu pudesse compartilhar um pouco que eu aprendi. E eu vou tocar nesses pontos, né? Nós vamos falar um pouquinho. O tema da live é sobre educação espiritual. Então é exatamente isso que eu tô querendo trazer para vocês. Um pouquinho do que nós aprendemos na FUJ, um pouquinho do que o FUJovens também tenta passar a cada live, a cada sábado. Nós temos também nossas reuniões aos domingos, tá? As reuniões públicas. Não estão acontecendo fisicamente, né, presencialmente, por conta da pandemia, mas quem quiser participar é só entrar em contato com alguém em nossas redes sociais, ou do FUJovens, ou da Fraternidade Universal de Jesus, que a gente vai orientar a como participar das reuniões online, tá? Que acontece aos domingos pela parte da tarde. E é isso, deixa eu ver se eu esqueci de mais alguma coisa aqui na apresentação. Ah, tá. O que é eu fiz um resuminho aqui sobre a FUJ, porque alguns já acompanham o FUJovens, mas não sabem muito bem a respeito da FUJ, tá? Então eu queria compartilhar isso também. Então a FUJ é uma associação espiritualista sem fins lucrativos, né, que acolhe pessoas que desejam ter um conhecimento maior sobre espiritualidade, que querem um aprendizado em relação à evolução. E a gente fala hoje muito que buscam a paz, né? A gente comenta muito hoje sobre isso. Mas não só isso, né? Tem aqueles que vão em busca de um tratamento espiritual, de uma cura espiritual, e nós também temos esse tipo de atendimento lá na fraternidade, tá bom? Então é isso. Basicamente é isso que eu queria iniciar falando a vocês. E vamos lá, começar o nosso tema de hoje. Deixa eu ver aqui se eu esqueci mais alguma coisa. Não, acho que foi isso. Então eu vou começar aqui falando exatamente sobre a espiritualidade, né? Então os meninos me questionaram, um dos itens que eles perguntaram, que estava lá dos temas, era a relação de espiritualidade com o espiritismo. Qual seria essa diferença? Então, para que todos entendam, a espiritualidade, eu até peguei aqui o conceito para ficar bem claro para todo mundo.
Deixa eu afastar aqui um pouquinho para ler. Então diz assim, no significado de espiritualidade: qualidade do que é espiritual, característica ou qualidade do que tem ou revela intensa atividade religiosa ou mística, religiosidade, misticismo. Então a gente vai tocar nesse assunto também. Já a religião, então, rapidinho, vamos falar sobre espiritualidade. Então, a espiritualidade seria tudo aquilo que diz respeito ao mundo espiritual. Então, é algo que traz elevação, transcendência, que tem como objeto a vida espiritual, né? Já o espiritismo, por que é diferente? E por que eu estou falando disso? Porque geralmente as pessoas que chegam a FUJI até falam assim, eu fui lá no centro espírita. E não. Por que não? Porque o espiritismo é uma religião, né? É uma doutrina, é considerado uma religião que segue os ensinamentos de Allan Kardec, tem um cunho de fato nesse sentido, tá? Então, eu até também pesquisei sobre isso para falar para vocês. Olha só, é uma doutrina de cunho filosófico religioso voltada para o aperfeiçoamento moral do homem por meio de ensinamentos transmitidos por espíritos desencarnados, que se comunicam com os vivos, especialmente através de médiuns. Qual é a diferença? A gente não acredita em espírito? Não, claro que a gente acredita em espírito e a gente vê isso de uma forma muito natural, né? Mas como eu falei, o espiritismo ele tem como base uma doutrina específica, que é a de Allan Kardec, e segue as práticas e os rituais de acordo com aquilo. Não significa que nós não estudemos esses temas. Sim, nós estudamos. Então, acaba que nós estudamos na espiritualidade, de uma forma geral, tudo aquilo que se refere à espiritualidade, dentro de todas as religiões, né? Então, não só o espiritismo, nós estudamos também algo relacionado ao budismo, nós estudamos algo relacionado à Umbanda também, dentre outras, tá? Vou citar essas mais, vamos dizer, que são a católica, claro, né? Também, e nós estudamos muito a Bíblia, falamos muito sobre a Bíblia, os trechos da Bíblia. Então, eu queria só deixar claro essa diferença, que nós não tratamos a FUJI como algo relacionado à religião, e sim à religiosidade, que já trata do outro tema. Então, por que religiosidade? Qual seria essa diferença, né? Então, a religião, como eu falei, é uma crença, é um dogma, então, algo que foi estabelecido ao longo dos anos, é histórico, então, vem lá de trás, então, é sempre algo relacionado a um princípio, a um poder superior. Quando eu não estiver olhando para a câmera é porque eu estou olhando aqui minha apresentação, tá, gente? Então, eu deixei preparado para caso depois a gente venha se encontrar na FUJI presencialmente, a gente possa repetir para os demais também. Então, a religião trata nesse sentido, né? Do princípio superior, sobrenatural, tudo. Já a religiosidade é como se fosse... Como é que eu posso colocar? Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Relacionado às suas atitudes, né? Como é que você lida com a sua religiosidade? Então, eu até pesquisei um pouquinho aqui também sobre a religiosidade e diz assim, achei algo interessante que nós costumamos falar muito na FUJI a respeito... deixa eu falar aqui, peraí. Olha só, diz assim, começa lá atrás, né? Vem de Cícero, lá em 45 antes de Cristo. Então ele determina que o religio, que é o termo, né, daquela época, a origem de religio, tem a ver com, cadê a palavrinha que ele usa assim? Religare, que é religar. Então ele coloca assim que a religião é um laço depois com Lactânio, né, também, é um laço de piedade que serve para religar os seres humanos a Deus, né? Aí vem também Agostinho, que afirma que religio é algo sobre reeleger. Então, através da religião, a humanidade reelegia de novo a Deus.
Então, olha só, vem lá de trás esses conceitos de religião e religiosidade. E aí, como eu estava falando, a religiosidade já está mais ligada para o sentimento, né? O que a gente tem em nós que praticamos a religiosidade. Então, não significa que, vamos dizer, uma pessoa que não segue nenhuma religião, não significa que ela não é religiosa. Ela pode ser religiosa. Como? Ela pode ter hábitos, sentimentos, coisas relacionadas a algo maior, né? Ao plano maior. Então, eu separei também algo aqui, olha, que fala assim, que há pelo menos 3 componentes do comportamento religioso. E é isso que eu achei interessante, bem similar ao que a gente aprende lá na FUJI. Esses 3 componentes, olha só. O saber, que é a cognição na mente. O sentimento, que é efeito no espírito. E a ação, que é o comportamento do corpo. Então, o que eu relacionei é o que a gente sempre fala sobre pensamento, sentimento e hábito, né? O pensamento relacionado àquela questão ali da cognição da mente, né? O sentimento, como foi mencionado, o efeito no espírito, e o hábito, que é o comportamento. Então, esses três itens, eu acredito que também sejam importantes pontos para que a gente exerça a nossa religiosidade, né? Com pensamentos bons, pensamentos positivos. Quando a gente faz uma oração, seja ela, por exemplo, antes de uma refeição, ou agradecer por algo que nós recebemos de positivo, ou até mesmo, lá a gente aprende isso também, que as dificuldades, os nossos desafios da vida são coisas que a gente deve agradecer também, porque são ensinamentos. Com eles nós vamos aprender, nós vamos evoluir e vamos cada vez mais em busca desse caminho de evolução para que a gente possa trilhar uma boa vida, né? O que mais que eu trouxe para vocês? Ok. E aí, tá, esses foram os pontos iniciais, né? Que eu gostaria também de tirar essas dúvidas em relação ao que a gente... O que a gente não pratica, né? Na FUJI, acaba praticando, que é o que a gente aprende e acaba colocando em prática. E aí, outro ponto também que eu queria colocar é sobre vidas passadas. Sim, nós acreditamos sim que em vidas passadas, e inclusive de que tudo que acontece nessa vida é reflexo de algo que nós já vivemos previamente, né? Então, está diretamente ligado a tudo que nós já fizemos algum dia em outra vida. Então, às vezes a gente tem dificuldade de aceitar certas coisas que acontecem na nossa vida, que é difícil, eu entendo, mas que no final, com certeza vai servir de aprendizado, e eu acho que a gente tem sempre que tirar uma boa lição do que a gente está passando, né? E tirar pontos positivos. Claro, nem sempre isso é possível. É óbvio que tem momentos que a gente realmente fica triste, bate aquele desespero, enfim, mas nós temos que, em algum momento, respirar fundo e fazer nossas orações e refletir de que as coisas são por um propósito, né? Então, isso não é assim da noite pro dia, né? Não é algo que, vou acordar e agora vou ser assim. Não. Exige um esforço, exige que você realmente esteja disposto a agir, a pensar dessa maneira, né? E é isso, deixa eu ver, vidas passadas, diretamente a tudo. Que mais? Eu não tô lendo, gente, eu não tô lendo, tá? Talvez deixa eu dar um pause aqui, porque eu fui acelerada. Aí deixa eu ver se eu leio alguma coisa aqui. Vocês são uns fofos. Olha, peraí.
a minha assistente, agora que eu lembrei, a minha assistente ficou de colocar aqui os pontos pra mim, eu fui do primeiro pro segundo, eu tô no terceiro, aí eu nem vi aqui a situação. Então, olha só, vou colocar aqui. Falei sobre a Fuji, era isso aqui, olha, que a Carol colocou pra mim. Então, falei sobre a Fuji, que mais? Aí, o espiritualidade versus espiritismo. Que mais? Religião com a religiosidade. Só pra eu me situar aqui. A das vidas passadas, Carol, acho que tu não colocou. Aí, vidas passadas, beleza. E aí, teve outro ponto que eles colocaram lá entre os pontos que eles queriam, né? Os jovens queriam que fosse comentado. Assim, gente, por que eu tô só pincelando alguns itens? Por quê? Porque eu queria mostrar para eles que o mínimo conhecimento que a gente tem é importante de ser compartilhado. Então, talvez eu não tenha um conhecimento amplo como os mestres, né, da fraternidade têm, mas eu aprendi um pouquinho esses anos perto deles e com cada fraterno lá na Fuji. Então, eu acho que é importante a gente compartilhar, né, um pouquinho do que a gente aprende. E eu sou professora, então nada mais coerente, né, do que fazer isso também. Então, olha só, eles colocaram um tema super polêmico também. Olha esse aqui, olha. Sobre macumba, me colocaram numa situação, numa saia justa, macumba pega. Então, eu coloquei aqui algo bem político, porque eu acredito que a gente tem que respeitar todas as religiões, né? Eu entendo que algumas causam mais curiosidade do que outras, e cada um de repente se sinta mais inclinado a uma religião do que outra, e não tem problema nenhum. Nós temos fraternos que são frequentadores de religiões diversas, não deixam de ir à sua missa na igreja, né? Mas que depois acabam estando conosco aos domingos para ouvir algo relacionado à espiritualidade, a ter um pouquinho mais de conhecimento, ou buscar um aconchego nos fraternos, né? Porque nós temos essa característica lá na Fuji, né? De abraçar todos, independente da religião. Então, eu acredito assim, eu não sou perita, eu não tenho conhecimento suficiente para falar sobre isso. Eu só acho que a gente não deve subestimar nada, nenhuma religião e nenhum sentimento, porque cada um se sente de uma forma, as coisas funcionam de determinada maneira. Então, eu acredito que seja isso, né? A gente não deva... a gente deva ter o respeito e não subestimar nada, tá? E pelo contrário, buscar o conhecimento para isso, né? Para qualquer assunto que a gente tenha curiosidade ou que a gente ouça. Hoje em dia é muito as fake news estão muito expostas, né, aí para todo mundo. Então a gente deve ter cuidado, deve buscar as informações corretas e não cair em qualquer informação que apareça pra gente, né? Nós devemos sempre pesquisar, buscar a fonte segura. Isso nós aprendemos lá também. O que mais? O que mais que eu posso falar pra vocês? Olha aí, a Naya falou, né, que é sempre uma busca constante de nos melhorar para a nossa evolução. É isso mesmo, Naya. Ok, a Ju
falou que as religiões também ajudam as pessoas a evoluírem. Sim, com certeza, cada um deve procurar aquele local, aquela religião ou a espiritualidade da forma que ache melhor e se sinta bem com isso, né? Isso que é importante. É o mais importante, né? Onde você se sinta bem e onde você realmente encontre a paz, né? Vamos lá, deixa eu botar outro item aqui que eles relacionaram para mim. Tá. Esse aqui eles colocaram assim, espiritualidade.com, mas eles acabaram que eles não tiraram, eu acho que talvez tenha sido um erro, porque eles já tiveram uma live sobre isso, né? Sobre redes sociais, os impactos da exposição. Então, é tudo muito relativo. A gente sabe que existem casos que você realmente tem que se expor e realmente divulgar, e outros casos que não, que você deve ter prudência e muito cuidado com a exposição, ok? E esse ponto já foi. Eu não vou fazer que nem eles fazem, não, ficam falando aqui durante 1 hora, tá, gente? Hoje vai ser diferente. Hoje eu só trouxe esses pontos para compartilhar com vocês e para mostrar que é possível qualquer um participar dessa live, tá? Entre em contato com eles, quem quiser participar e compartilhar um pouquinho o que tem aprendido, compartilhar a experiência, né? De repente alguma coisa da sua vida que você aprendeu e melhorou. Ok, vamos lá. Outra situação aqui que eles colocaram. Astral, físico e nossa continuidade evolutiva. Então, eu até coloquei aqui. O Renato costuma dizer... o Renato, para quem não sabe, é meu marido e é um dos mestres lá da fraternidade. Então ele costuma dizer que da forma que acontece aqui no físico, no astral acontece igual. Claro que a funcionalidade, como as coisas funcionam, deve ser muito diferente, né? Sim. Mas o que ele quis dizer, o que ele quer dizer com isso, o que a gente aprendeu com isso? De que da forma que você vive nessa vida aqui no plano físico, quando você desencarnar, você vai estar da mesma forma. Por exemplo, se a pessoa é muito ciumenta, se a pessoa é muito negativa, não é porque que ela morreu que ela vai deixar de ser, né? Ela vai continuar sendo, tá? Então, a gente tá aqui no plano físico exatamente para aprender. Então, é uma busca constante pela evolução. Os desafios são colocados exatamente para que a gente tenha cada vez mais aprendizado, para que a gente possa expiar nossos karmas, claro, mas para que quando desencarnarmos possamos estar mais evoluídos, sermos almas melhores. Mas não é porque a gente morreu que acabou tudo, a gente melhorou. Não, é uma busca constante aqui, ainda no físico, né? Deixa eu ver o que a Liz está rindo aqui. O Renato deve ter falado alguma coisa, né? Eu não achei aqui. O que foi, Liz? Que o Renato falou? Depois coloca aí pra mim. Não tô achando. Enfim. Aí, deixa eu me achar aqui. É isso. Aí eu até coloquei aqui assim: a gente deve aprender em vida para que quando cheguemos ao astral, né, ganhemos a estrelinha de parabéns pela conquista, né? Geralmente com crianças a gente trabalha assim. E é uma forma didática, claro, de mostrar que eles conquistaram um aprendizado. E é isso, quando a gente conquista algo, temos a possibilidade de aprender, é claro que vai ser uma continuidade. Então a gente aprende que é uma continuidade, o aprendizado é uma continuidade. Nós não regredimos, nós sempre vamos para frente. Então
é um aprendizado constante das vidas que vai fazendo com que nós vamos evoluindo, né? Mandou pergunta, Ju, tá? Agora que eu vi. Deixa eu ver. Ok. Deixa eu ver aqui qual é a primeira. Essa aqui ele botou. O Renato botou aqui a pergunta. Não sei se dá pra ver aí. Qual o caminho mais rápido para a evolução? Rapaz, o mais rápido eu não sei, mas eu sei que para ir mais longe a gente vai em grupo. Então, eu acho que é sempre a busca pelo conhecimento e estarmos em grupo, se ajudando e para evoluirmos juntos, né? Aí ele botou outra aqui. Qual a maior e mais importante caridade que podemos fazer em nossa encarnação? Eu acredito que seja se doar, né? Se doar de que forma? Como a gente puder, como, por exemplo, transmitindo conhecimento, aquilo que você puder ser útil para a pessoa em qualquer situação, para mim é uma forma de caridade. Nós não... O Renato me bota numa saia justa, eu não queria falar sobre isso, porque, assim, como nós entendemos que cada um passa por seus ajustes, suas dificuldades devido à vida passadas, então pra gente é um pouco difícil falar, pra mim é um pouco difícil falar sobre isso, porque eu sei que as pessoas vêm de uma outra forma, né? Então a gente sabe que a pessoa que está, por exemplo, passando por uma dificuldade, pedindo esmola na rua, nós temos o entendimento de que não é por acaso, tá? Não é só por uma situação econômica, não é só por uma situação financeira da pessoa. Nós entendemos que há um ajuste ali, há um aprendizado daquela alma que por algum motivo de outra vida ela tem que passar por aquilo. Então, para mim é um pouco duro falar sobre isso, porque eu entendo que as pessoas ficam bem sensibilizadas com esse tipo de situação e acaba que pra gente, a gente já não vê com esses olhos, né? Claro, não quer dizer que todo mundo é insensível e não vai ficar sensibilizado com a pessoa passando necessidade. Não, vai. Mas quando a gente tem um entendimento do que pode ser aquilo, talvez fique mais coerente, tá? Não vou dizer que é mais fácil, mas coerente, há uma coerência no pensamento, tá? É isso. Deixa eu ver se tem outra aqui. Acho que não. Obrigada, gente. Eu fico tensa de falar assim desses temas. Mas enfim, vamos lá. Então, esses pontos, né, da resposta da pergunta são pontos que relacionados a isso, né, ao astral e o físico. Então, a pessoa que está passando pela dificuldade, se ela passar com dignidade, de acordo com o que foi planejado para essa encarnação dela, quando ela desencarnar, ela vai ter aprendido algo, ela vai ter conquistado algo, ela vai ter ganhado estrelinha, né? Para um outro passo e assim é um caminho eterno, né? De constante aprendizado. Vamos lá. É isso. Deixa eu ver aqui outro ponto que eles colocaram para mim. Oi, Polly. Agora que eu te vi aí. Oi, Flavinha. Deixa eu ver aqui um pouco o povo. Olha, o mestre Adonai falando. Generosidade e altruísmo são parecidos, mas distintos. A generosidade pode ser feita sem riscos e perdas. O altruísmo exige risco e às vezes perdas. Ok. Isso aí é uma palestra com o mestre, né? A Naya falou ser útil. Você está se doando. Ô, Naya, obrigada. E mais? Deixa eu ver.
A Naya disse que espera alcançar pelo menos meia estrelinha. Todos nós, Naya, queremos pelo menos a pontinha da estrela, né? É isso. Ok, vamos lá. O Renato colocou que o nosso tempo deve ser bem utilizado primeiro pra gente e depois para os outros. Ser bom e ser útil é a maior caridade que podemos promover. Muito bem. E é isso, a gente toca muito nessa tecla lá na Fuji exatamente para que possamos evoluir, né? Então, ser bom, ser útil. Deixa eu ver aqui o outro ponto. Vou mudar o ponto que eles me colocaram muitos pontos. Aqui. Eles falaram fascinação. Eles queriam que falasse um pouquinho mais sobre fascinação. A fascinação, gente, nós geralmente estudamos a fascinação junto com a obsessão e a possessão. Inclusive, há pouco tempo, né, os mestres fizeram uma palestra sobre isso, virtual, e foi muito produtiva, as pessoas puderam tirar muitas dúvidas, tivemos exemplos reais, né, do que acontecia com uma fraterna. Ela contou a história dela, foi emocionante, foi um chororô. E mais o que eu poderia acrescentar, ou talvez compartilhar com vocês sobre a fascinação, para mim é um pouco complicado, porque eu vejo assim uma linha muito tênue entre a fascinação e a obsessão, né? Então, até procurei também aqui em relação ao significado. A gente tem esse hábito de procurar o significado das palavras. Eu acho que é importante, isso me ajudou muito, porque eu utilizava as palavras de forma errada. Então, eu tenho aprendido mais na busca desse significado, né? Então, a palavra fascinação diz assim, um dos significados dela é forte atração por alguém ou por algo. E no mundo espiritual acontece da mesma forma, né? Você tem a fascinação no físico, você tem a fascinação no mundo espiritual. Então, ocorre esse link aí entre um espírito e um encarnado, por exemplo, né? Só que aqui, olha só, inclusive achei interessante que na terceira definição da palavra diz assim: olhar a que se atribui o poder de causar malefícios. Então, não é positivo, né? É algo que pode vir a prejudicar a pessoa de uma forma negativa. Antes de começar a live, eu perguntei ao Renato, né, um exemplo de fascinação, e ele me disse sobre o plano físico. Por exemplo, a pessoa que convive com outra que é extremamente violenta, mas não deixa a pessoa de jeito nenhum, né? Não abre mão. O que acontece com ela? Ela é fascinada pela outra, tá? Então, isso no físico. Mas acontece também entre espírito e encarnado. Tá? Então, ocorre também esse fascínio entre um e outro, e que pode causar algo negativo. Tá? Então, eu acredito que... cadê? Eu coloquei aqui, olha. Ocorre esse link entre o espírito e encarnado, que, como o próprio significado diz, pode causar malefícios. Então, dependendo de como a pessoa vai fazer esse link, pode prejudicar muito a vida que ela leva fisicamente, tá? Mas isso aí eu não gosto muito. Como eu falei, eu vejo uma linha muito tênue, né? O Renato me disse o seguinte, que a obsessão é sempre negativa, né? E, na minha opinião, e pelos significados aqui que eu pesquisei, a fascinação também. Então, não sei, eu não tenho competência para dizer para vocês se existe algo positivo, né? O que eu vejo é que qualquer coisa que é demais, né, que passa do normal, gera desequilíbrio. Então, eu sou a favor do equilíbrio sempre, né? Seja qual for o tema. Deixa eu ver aqui só um pouquinho que eu... Ok. Então, é isso que eu tenho para contribuir com vocês sobre fascinação. E o último ponto que eles colocaram para mim foi esse aqui, olha. O autoconhecimento.
que eu deixei por último exatamente porque ele está ligado a muitos outros temas, né? Principalmente o relacionado aos nossos ajustes, aos nossos desafios, aquilo que a gente tem mais dificuldade, né? Então, você saber, por exemplo, você se conhecer. Eu tenho que desligar aqui, peraí. Você, olha só, conhecimento de si mesmo, das próprias características, sentimentos, inclinações, isso vai fazer com que você saiba identificar o que, por exemplo, te deixa estressado, o que tira você do sério e acaba te tirando o equilíbrio, né? O que te faz perder o sono, né? Quem é que nunca perdeu o sono? E aí o autoconhecimento vai te ajudar a identificar os gatilhos que os jovens já falaram tanto aqui, né? E tão bem. Então, identificar os gatilhos, identificar que pensamentos que nós tivemos que nos levaram a, de repente, ter um desequilíbrio, ou o sentimento, né, que foi gerado em relação àquele pensamento, e qual o hábito, né, que de repente esteja te fazendo mal, tá? Então, o autoconhecimento que vai te trazer isso, você fazer a reflexão diária nas suas orações, seja qualquer hora do dia, né? Nem sempre, não todas as pessoas conseguem fazer, por exemplo, à noite, né? Eu vejo que muitos têm esse hábito, né? Ao se deitar, fazem suas orações, mas nem todo mundo faz dessa forma. E na minha opinião, a oração é uma forma de autoconhecimento. Por quê? Porque é nessa conversa com os nossos guias, com os nossos mentores, que a gente, de repente, vai refletir sobre as nossas atitudes, né? Vejam que eu não tô em nenhum momento aqui, eu toquei no assunto do outro, tá, gente? Por quê? Porque não depende do outro a nossa felicidade, a nossa paz, a nossa evolução, né? Depende de nós, do nosso esforço diário. Então, essa questão do autoconhecimento também é alto, né? Como o nome diz. Então, a gente é que tem que buscar isso, e eu considero a oração um exercício para isso, né? Porque é a hora de refletir, é a hora de conversar um pouco sobre os acontecimentos do dia, aquilo que você de repente falhou. Às vezes você nem se dá conta que falhou, mas durante uma oração você faz aquela reflexão e vê, puxa vida, eu podia ter feito diferente, né? Eu podia ter agido de outra forma. Então é importante ter esse autoconhecimento também. O Renato disse aqui, independente do rótulo, obsessão, possessão e fascinação, se o desequilíbrio se fizer presente, não será uma relação saudável no físico, e isto se perpetuará no astral também. Exatamente. Então não só nesses itens, né? Eu acredito que o equilíbrio deve estar em todos os aspectos da nossa vida, seja física, seja o astral. Então, essa conversa constante, seja lá o que você pensa a respeito disso. Por exemplo, às vezes você conversa com você mesmo, e talvez você esteja conversando com seus mentores, né? E isso é uma prática que pode ajudar no autoconhecimento e nas reflexões, tá? E aí eu queria fazer um link aqui em relação ao tema, né? Educação espiritual. Primeiro que eu sou professora, né? Então eu sugeri esse tema, inspirada por alguém talvez, mas basicamente porque eu sou professora, então eu acredito muito na educação, e a gente aprende também com os nossos mestres que educar é sempre constante, tá? A gente pode ensinar, mas educar leva mais tempo, é repetição, é paciência,
né? E em relação à espiritualidade, para nos educarmos também, né? Não somente os outros. Por exemplo, na minha família, eu não posso exigir que todos sejam espiritualistas ou que tenham conhecimento da espiritualidade, mas eu posso dar exemplo, né? Eles podem ter, com as minhas atitudes, de repente aprender alguma coisa. Então, educar para mim é nesse sentido, né? Eu aprendi dessa forma. É mais que eu coloquei aqui. Então, fechando assim um resumo sobre a educação, aquela relação toda de pensamentos e da espiritual, né? Pensamento, sentimento e hábito, ter boas práticas, identificar nossos gatilhos, ter o autoconhecimento, ser exemplo, né? E olha, depois que vou falar um exemplo da minha vida, né? Depois que eu me tornei professora, algumas atitudes eu tive que repensar na minha vida, porque eu pensava assim, poxa, se meus alunos me virem fazendo isso, como é que eu fico, né? Como é que fica a minha moral? Então, por exemplo, estacionar numa vaga de deficiente. Não, rapidinho, 2 minutos. Então, depois que eu me vi nessa profissão, eu falei, não posso mais fazer isso, de jeito nenhum, né? Porque eu tenho que dar exemplo, como educadora, eu tenho que dar exemplo. Então, são pequenas coisas, né? Pequenas atitudes que acabam se transformando de acordo com o que a gente vai buscando para nossa evolução, para nossa melhora diária, né? Acho que contribuir se doando, sendo útil, compartilhando conhecimento, o pouco que seja. Gente, eu não tenho aquele conhecimento todo que eles têm. É impossível, não posso falar isso, né? Porque a gente tem que buscar o aprendizado. Mas um pouquinho, não custa nada, porque de repente uma palavra que você compartilhe possa ser importante para aquela pessoa. Então, era isso que eu queria passar para os meninos, né? Para os jovens e para quem estiver assistindo. Agradecer imensamente a presença de todos. Não sei se eu me estendi muito, porque eu tinha planejado não falar tanto, porque só ia ser eu, né? Sem convidados. Geralmente os meninos vêm, trazem os convidados, é mais dinâmico. Mas é isso. Deixa eu ver se alguém está falando mais alguma coisa. A Jaque está falando parabéns por sua profissão. Muito obrigada, eu gosto muito de ser professora. Oh, meu Deus, obrigada, Jaque. O que mais? A Eva, temos que dar exemplos. Verdade, Eva. É muito importante o exemplo. O que mais? A Laís comentou aqui, amar primeiro a nós mesmos. Creio que só assim poderemos amar realmente ao próximo. Exatamente. O que mais? Muito bom, precisava ouvir esse tema. Oi, Sheilinha. A Eva perguntou aqui, achei uma pergunta. Isso pode responder o dedo podre em certas escolhas, por exemplo, um companheiro violento? Acho que ainda a respeito da fascinação, né, Eva? É isso? Ah, tá. Acho que sim, eu acho que depende de muita coisa, né? Nem sempre acho que nada é um único ponto, né? Acho que são vários aspectos a ser analisados aí. O que mais? Acho que só. Não tem mais perguntinha. Vou finalizar então. Tá bom, gente? É isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Espero que tenham gostado. Espero que tenham contribuído com alguma coisa. Nem que seja só um pouquinho. E semana que vem tem mais FUS Jovens. Amanhã tem reunião na FUJ, reunião virtual. Quem quiser participar, só entrar em contato que a gente informa. O link já foi enviado. É isso. Beijo, amo vocês.